Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos juntos aqui já há algum tempo, estudando o curso básico da filosofia de Fátima. Então, vamos hoje, novamente, aprender mais um pouco. Vou compartilhar aqui qual o conteúdo onde nós paramos. Um minutinho. Assim, hoje ficamos de iniciar um novo capítulo. Terminamos o último capítulo que estávamos estudando na última aula. Um minutinho. Hoje aqui é página 234. Deixa eu conferir aqui. É 234. Filosofia da ciência. Ouve-se com frequência que a ciência, com o seu rigor, tenha visto o crescimento do nosso conhecimento orientando a sua pesquisa em algumas particularidades, e que a filosofia geralmente se ocupa de questões e problemas mais gerais. Ela nos mostra que o conhecimento científico é provisório, jamais acabado ou definitivo, sempre tributário de um pano de fundo ideológico, religioso, econômico, político e histórico. Vivemos um momento de aparente triunfo da ciência, com o projeto Genoma, coisas transgênicos, a clonagem, etc., que fazem parte do nosso cotidiano, apresentados de forma cristalizada, definitiva. Tudo indica que fazemos parte de uma civilização que elabora, sob medida, as condições ideais de nossa existência, numa perspectiva técnico-científica. A filosofia da ciência serve como uma... Ixi, peraí. Perdão, baixou muito ali. Subi aqui, peraí. Perdão, vamos lá. Deixa eu achar... Tá, aqui. Que fazem parte do nosso cotidiano, apresentados de forma cristalizada, definitiva. Tudo indica que fazemos parte de uma civilização que elabora, sob medida, as condições ideais de nossa existência, numa perspectiva técnico-científica. A filosofia da ciência serve como uma ferramenta capaz de questionar tal visão. A distinção acima mencionada entre ciência e filosofia não é facilmente elaborada e tão clara como possa parecer. Por exemplo, em que sentido podemos falar que Descartes, Newton, Popper e Kant são cientistas ou filósofos? Uma tarefa bastante difícil. A pretensão de encontrarmos uma demarcação universalmente válida entre ciência e filosofia é ilusória, porque elas se relacionam de diversas maneiras, nas várias épocas da história antiga, medieval, moderna e contemporânea, principalmente porque o significado dos dois conceitos sofre modificações estruturais com o decorrer do tempo. É bastante diferente olhar para a realidade e percebê-la sob a perspectiva da metafísica ou da antimetafísica, ou sobre o olhar do empirismo ou do positivismo, sobre o olhar da ciência ou da filosofia. E apresentamos a filosofia da ciência como um espaço aberto de discussão sobre as relações e conexões entre a filosofia e a ciência. No primeiro Folhas, Progresso da Ciência, são apresentados o objeto e o método da filosofia da ciência. Definindo a ciência como racionalidade, é o que buscamos fazer com a ajuda de Bachelard. Marcelo Gleiser nos traz a compreensão da complementariedade que se pode encontrar entre a ciência e a religião. São também relevantes as contribuições por meio de exemplos retirados de Ptolomeu e de Galileu. Você encontrará alguns problemas que se apresentam à filosofia da ciência, assim como também algumas possibilidades de discussão que poderão ser ampliadas na discussão de sala de aula. O Folhas, Saber Pensar a Ciência, inicia-se com o problema da indução, portanto, uma discussão sobre o método indutivo, sua validade, seu alcance, seus problemas. Na sequência, o que encontramos é uma diferenciação ou conceituação de ciência, senso comum,
produção científica e suas implicações sociais, históricas, políticas e econômicas. Thomas e Caston são basicamente os filósofos da ciência que nos auxiliam na discussão. Kuhn torna-se os conceitos de paradigma, ciência normal, reprodução científica e incomensurabilidade de baixa laude. Trabalha-se os conceitos de ruptura epistemológica, descontinuidade, obstáculo epistemológico e a filosofia do não. No Folhas, intitulado Bioética, a filosofia da ciência aparece como possibilidade de um olhar crítico sobre o fazer científico. A ideia é proceder a uma problematização quanto aos riscos, consequências, interesses que permeiam o nosso tempo, cujo desenvolvimento técnico-científico alarme, por um lado, por apresentar soluções aos problemas de saúde, problemas técnicos e de uso dos recursos naturais, e, por outro, por estar submetidos a interesses mercadológicos sem parâmetros éticos, justificativos sociais e preocupações com consequências a longo prazo das condições da vida dos animais, da biodiversidade e do próprio homem no planeta Terra. Dentro desta perspectiva, a bioética, como problema da filosofia da ciência, trata a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como o aborto induzido, inseminação artificial e esterilização, escolha para determinação do sexo, eutanásia, quebra de patentes, projetos de pesquisa sobre genética, células-tronco, transgênicos, clonagem humana e de animais, biopirataria, uso de animais e seres humanos como cobaias, etc. São discutidos ou citados ao longo do trabalho e podem ser aprofundados em salas de aula. Uma capa. No próximo capítulo, vamos passar. Progresso da ciência. O que é ciência? A ciência evoluiu muito nos últimos anos. O volume de dados científicos é assombroso. Boa parte dos cientistas está conectada em tempo real, com diferentes grupos de pesquisadores de todo o planeta, e mostra que a ciência é hoje um trabalho eminentemente coletivo. Hoje, os celulares são cada vez mais multifuncionais e o cinema já pode ser concebido integralmente no computador. Esses progressos e muitos outros que a ciência tem feito nos últimos anos demonstram possibilidades infinitas para a vida do homem na Terra, sobretudo nas tarefas mais básicas do dia a dia. Mas será que esse homem, que acompanha diariamente pela televisão as novidades científicas, de fato sabe o que é a ciência? Tem alguma noção sobre método científico? Ou imagina a ciência com uma visão romântica de que o cientista é um louco enclausurado no laboratório? O que é ciência? Quando ouvimos uma teoria como a do Big Bang, segundo a qual o universo é resultado de uma explosão ocorrida há cerca de 14 bilhões de anos atrás, a primeira questão que pensamos é: como os cientistas chegaram na tese da explosão? Segundo o filósofo francês especialista em epistemologia, Gaston Bachelard, a ciência é um conjunto de saberes cuja compreensão histórica não se faz de trás para frente. Isso significa que não se estende a ciência, não se entende a ciência investigando as origens de forma linear. Às vezes, só se compreende as conexões de conhecimentos que permitiram uma descoberta científica num tempo posterior à da descoberta. Bachelard cita o exemplo da pólvora, inventada por volta do século IV, na China. 9. Ah, perdão. Século IV, não, explico 4. Século IX, na China. Analisando os elementos que a compõem, sabemos que os conhecimentos que as pessoas tinham sobre enxofre, nitrato de potássio e carvão não era suficiente para saber que a mistura desse ingrediente geraria uma explosão surpreendente. Os constituintes, não tendo neles mesmos nem princípio de ignição nem força de explosão, daí decorre que a pólvora de canhão não pode nem se inflar nem explodir. O velho inventor não podia compreender sua invenção partindo do conhecimento comum das substâncias que ele misturava.
Esse exemplo mostra a necessidade de se compreender a ciência a partir da história de seus métodos e diretrizes. A invenção da pólvora, do cálculo infinitesimal, a descoberta do princípio de conservação da energia, as leis do movimento, etc. São fatos que devem ser entendidos como ruptura, mas não necessariamente um rompimento consciente de seus efeitos. Temos uma proposta de atividade. Vamos ler. Após ler a citação abaixo, discuta com seus colegas questões que seguem. Muitos pensam que a pesquisa científica é uma atividade puramente racional, na qual o objetivismo lógico é o único mecanismo capaz de gerar conhecimento. Como resultado, os cientistas são vistos como insensíveis e ilimitados, um grupo de pessoas que corrompe a beleza da natureza ao analisá-la matematicamente. Essa generalização, uma maioria das generalizações, me parece profundamente injusta, já que ela não incorpora a motivação mais importante do cientista, o seu fascínio pela natureza e seus mistérios. Um motivo justificaria a dedicação de toda uma vida ao estudo dos fenômenos naturais, senão uma profunda veneração pela sua beleza. A ciência vai muito além da sua mera prática. E aí vem as perguntas. Que visão da ciência Gleiser critica? Que sentido Gleiser dá trabalho científico? É possível entender com a frase: a ciência vai muito além da sua mera prática. Para o pensamento de Bachelard e Gleiser. Então, está aí uma proposta de atividade sobre até o material que nós estamos estudando. Filosofia e ciência. A filosofia da ciência é o estudo da metodologia científica. Trata-se de investigar o que caracteriza a atividade científica, em que a ciência se separa do senso comum, da filosofia, e quais hipóteses explicam o conhecimento científico. Uma das formas de estudarmos a ciência é fazê-lo do ponto de vista das questões abordadas pelos filósofos que se ocupam com a metodologia das ciências. É preciso, porém, buscar distinguir o trabalho do cientista dos métodos filosóficos. Pensemos a ciência como um conjunto de conhecimentos divididos por áreas: física, química, geologia, mecânica, biologia, medicina, história, etc. Agora, imagine um saber capaz de pensar na estrutura nuclear desses conhecimentos, independentemente das suas manifestações históricas na ciência, é a filosofia. De um lado, temos os procedimentos específicos e infinitamente especializados da ciência. De outro lado, uma busca de compreensão da totalidade do conhecimento e da experiência humana. Mas o que é isto que chamamos conhecimento? Você já deve ter experimentado o desejo de conhecer mais a fundo fenômenos como a descoberta de um novo planeta solar. São quarks. O modo como a luz se propaga. Se o ciúme é biológico, fruto do hábito. Essa curiosidade é natural. O filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., escreveu que todos os homens, por natureza, desejam saber. Aristóteles dizia ainda que nossa visão, dentre todas as capacidades que temos, é que mais nos dá prazer no conhecimento. Aristóteles é considerado o filósofo que deu o pontapé inicial à organização do conhecimento humano. Seu pai, Nicomaco, era médico da corte macedônia, fato que conecta o filósofo desde cedo ao mundo do saber. Consta que Aristóteles teria constituído para si próprio a primeira biblioteca de que se tem notícia, qual mais tarde inspiraria a Biblioteca de Alexandria. Para o professor Marcos Cingano, Aristóteles foi um notável investigador da natureza. Suas observações dizem respeito aos mais diferentes domínios, a natureza dos astros, as órbitas celestes, os mais diversos tipos de animais, o desenvolvimento do embrião, as mudanças químicas, os primeiros elementos, e suas modificações físicas, os metais, os ventos, enfim, o campo inteiro da natureza. A filosofia mostra que o conhecimento acerca de coisas ou ideias que fazem parte do nosso cotidiano é problemático. É um conhecimento limitado, porque não atinge a totalidade das coisas existentes. Por exemplo, apesar do enorme desenvolvimento da ciência neste século, ainda não sabemos se nossos comportamentos morais têm alguma relação com a estrutura biológica do nosso cérebro. Se estamos sozinhos no universo, ou se existem partículas menores do que os quarks, além de muitas outras dúvidas. Temos aqui uma proposta de pesquisa.
A turma se organizará em grupos e fará uma pesquisa com os professores da escola, investigando por meio de uma entrevista quais os conhecimentos científicos que sustentam as disciplinas escolares. Poderá ser feita a seguinte pergunta: o que caracteriza o objeto de estudo de sua disciplina e como é o método de estudo? Os dados das pesquisas serão apresentadas em sala. E nós podemos adaptar até porque nós estamos estudando aqui, né, sobre essa pergunta. Então, dá para fazer a pesquisa, dá para fazer um método de pesquisa proposta com base no que nós estamos especificamente estudando aqui, que são os filósofos. Vamos lá, continuando. Senso comum e ciência. A ciência é ruptura ou uma extensão intelectualizada do senso comum? A resposta parece óbvia, mas é preciso pensar o problema. Óbvio quer dizer que é ruptura, crítica ao senso comum, porque é evidente que a ciência é um saber cumulativo muito mais sólido que o saber do cidadão que vive normalmente sua vida. Em sua fonte de informações da TV, esse se interessa pouco pela literatura científica especializada. Mas qual o sentido dessa diferença? Será que os cientistas fazem ciência por amor, saber pelo saber? Será que se consideram acima dos simples mortais? Primeira questão inevitável é esta. Ciência é uma forma de saber que não se constrói ao acaso, mas se obtém por meio de um método científico. O método científico exige uma dose considerável de penetração, de análise, experimentação e organização. Você pode até dizer que essas características também estão presentes no senso comum, mas não é a mesma coisa. O senso comum é caracterizado por um apego a imagens, sensações e por um desinteresse na busca de explicações e justificativas. Este esquema de pensamento nas possibilidades do vida cotidiano. O senso comum é também uma forma de pensamento que se recusa a aceitar uma contestação criteriosa, a crítica com argumentos e demonstrações. Quando o Papa Urbano VIII, no século XVII, polemizou com Galileu e o impediu de veicular suas opiniões sobre a física do universo, porque fornecia o alimento do ataque urbano a Galileu, era justamente uma visão de senso comum milenar e antiga. Segundo essa visão, não há nenhuma contradição entre o que diz a Bíblia, o que ensinou Aristóteles e os dogmas da Igreja. As teses de Galileu contestavam esse pensamento, mostravam fissuras graves na teoria geocêntrica do universo e indicavam os erros do Aristóteles. Os cientistas, por seu lado, também se utilizavam do esquema de imagens, sobretudo quando precisam ilustrar um complicado sistema físico ou químico, cuja estrutura é complexa demais para ser exposta em detalhes. Mas há algo no trabalho do cientista que não faz parte do nosso cotidiano. É o hábito de considerar os novos dados como uma hipótese, que pode ser explicada por meio de leis e teorias e que precisa ser abandonada tão logo uma nova hipótese se apresente como mais adequada e satisfatória. Essa é a essência do método científico e o principal ponto de conflito com o senso comum. Bachelard explica que a existência de um método de uma linguagem especializada para comunicar os dados científicos afasta bastante a ciência do conhecimento comum. Por outro lado, o senso comum é bastante afeito a um tipo bem rudimentar de experimentação, contato físico com os objetos e as realidades. A ciência também valoriza a experimentação, mas não a supervaloriza, como diz Bachelard. Entre o conhecimento comum e o conhecimento científico, a ruptura nos parece tão nítida que estes dois tipos de conhecimento não poderiam ter a mesma filosofia. O empirismo é a filosofia que convém ao conhecimento comum. O empirismo encontra aí sua raiz, suas provas, seu conhecimento. Ao contrário, o conhecimento científico é solidário com o racionalismo, e que se queira ou não, o racionalismo está ligado à ciência. O racionalismo reclama fins científicos. Pela atividade científica, o racionalismo conhece uma atividade dialética que prescreve uma extensão constante de método. Há, portanto, entre senso comum e ciência uma ruptura que não é uma questão de saber versus ignorância, ou opinião versus razão. O trabalho da pesquisa científica, em sua essência, é uma aplicação do método racional no estudo da natureza, do homem e do universo, lá onde não há ciência ou existe religião, cujo núcleo é a fé, ou existe a vivência, cuja estruturação é a imaginação, o desejo e a crença.
Estes dois eixos da vida são importantes no mundo da cultura geral, mas não se identificam facilmente com o espírito científico. Mas nem todos os estudiosos da ciência aceitam o paradigma da racionalidade como o único critério que diferencia a ciência de saber comum. Alguns, inclusive, rejeitam a oposição entre ciência e religião, dizendo que, para além da racionalidade científica, existe um sentimento humano que conduz o homem na elaboração de respostas para as origens do universo. A ciência seria um conjunto de tentativas de respostas. A religião, por seu lado, uma experiência análoga à ciência. Enquanto uma utiliza métodos de experimentação, a outra se serve de mitos e contos. Como ambas se constituem como buscas, hipóteses e ensaios, não se pode dizer que uma tem precedência ou mais valor que a outra. Essa posição é defendida no Brasil pelo físico e escritor Marcelo Kleiser, sobretudo em seu livro A Dança do Universo. Temos uma proposta de debate. Reúna-se em grupos e discuta as questões. As considerações que fizemos acima apresentam duas visões de ciência. Na primeira, a oposição de Bachelard para que a ciência é a aplicação do racionalismo no estudo dos fatos e ruptura com a percepção comum. Vocês concordam com essa posição? Justifique. Há uma outra visão que pode ser constatada na obra de Marcelo para que ciência e religião são distintas, mas se complementam. Como vocês encaram essa tese? Presente resultados, a sala. Daí as propostas. O universo de Ptolomeu. A história da ciência é muito vasta. Seria temerário se resumi-la nos limites deste material. Escolhemos aqui dois momentos importantes dessa história que servirão para ilustrar o modo como o conhecimento progride. Entre os anos de 130 e 141 d.C., aproximadamente, o astrônomo alexandrino Cláudio Ptolomeu deu um modelo de explicação dos movimentos dos planetas e corpos celestes em geral. Ptolomeu dava sequência a uma história de modelos astronômicos bastante fértil, que remonta à Academia Platônica do século V. Como podemos observar nas imagens, no modelo de Ptolomeu, a Terra ocupa o centro do universo. Em torno dela estão os planetas, o Sol e a Lua. Durante muito tempo, desde Platão, a grande dificuldade dos astrônomos era explicar o movimento dos planetas, ou seja, por que eles têm determinadas trajetórias observadas do ponto de vista de quem está na Terra. Ptolomeu aproveita ideias de outros astrônomos, sobretudo do astrônomo Apolônio, que imagina a seguinte estrutura: a Terra está imóvel, mas fica numa posição um pouco afastada do centro, como temos ver na figuração. Os planetas se movem num círculo imaginário chamado epíciclo. O epíciclo possui um centro que se move em outro círculo chamado deferente. Ptolomeu imaginou uma linha chamada equante para explicar o movimento não uniforme dos planetas. O equante é um ponto situado ao lado do centro do círculo maior. O deferente é sobre o qual os planetas fazem seu movimento epicíclo. Epiclico, tá? Perdão. Mas eu acho que é epiciclo, sim, porque foi o termo que utilizou ali anteriormente, tá? Acho que ele só foi um erro na impressão. Vamos lá. É visível que o sistema é muito complexo, mas surpreendentemente, ele foi usado até o século XVI, quando o astrônomo Copérnico contestou a tese de que a Terra é o centro dos movimentos planetários e do universo. As ideias de Copérnico sofreram dura resistência da Igreja, mas acabaram prevalecendo como verdadeiras. Vale lembrar, porém, que existe o histórico do estudo e da perspicácia dos antigos que não mediam esforços para explicar o universo. Referências bibliográficas. Bom, eu acho que acabou o capítulo, deixa eu conferir. Isso, acabou. Como acabou o capítulo, vamos então finalizar. Hoje nós estamos o capítulo inteiro, né? Página 143. Finalizamos aqui essa parte hoje, a primeira parte do estudo.
Agora vamos para a segunda parte, que é o que é a filosofia de Fátima. Está lá, o livro que nós estamos estudando, está lá no site, www.casasfatima.org. Pode tanto ser baixado gratuitamente, quanto ser lido online, tá? Então, vamos ver aqui onde nós paramos. Um minutinho. Pronto. Hoje o tema a filosofia pode dialogar com todas as religiões. No anterior que nós paramos, hoje é esse o tema, vamos ler juntos. O propósito desse trabalho é introduzir uma perspectiva filosófica e não um pensamento doutrinário. O que propomos aqui são ideias que podem ser conversadas, debatidas, questionadas, rejeitadas ou aceitas. O pensamento filosófico convida a um olhar crítico e questionador de tudo que é sugerido. Sendo assim, pode dialogar com todas as religiões, por não buscar impor uma verdade universal. Mais do que isso, a filosofia não é um conjunto de ideias difíceis e inalcançáveis para as mentes mais simples, mas algo que desperta a capacidade que todo ser humano tem de examinar, de interrogar e de querer saber mais. O próprio nome significa amor à sabedoria, pois é só o que sabemos que pode nos levar além. Mais do que o estudo de uma ideia que vem de fora, essa filosofia convida a cada um conhecer o que pensa sobre as coisas, qual a sua opinião, qual a sua verdade. Foi a página 49. E aqui. Aqui, então, foi sobre... Peraí, pronto, voltei. Então, hoje o estudo, o tema que foi colocado foi sobre essa ideia de filosofia, né? O que ela nos traz? Nos traz um novo olhar, uma nova perspectiva sobre nós mesmos, sobre o outro. Dialoga, como falou, dialoga com todas as religiões. É a filosofia de Fátima, né? Nos coloca diante de mudanças internas e mudanças que acaba que todo mundo observa, né, à nossa volta. E a gente se modifica, e modifica o nosso agir, modifica o nosso pensar, modifica o nosso olhar, como foi colocado, né? Então, agora vamos ao final, a terceira parte, que colocamos aqui sempre uma proposta de ação social, uma proposta de ajuda ao próximo. E hoje eu vou colocar algo que todos podem fazer. Né, estamos na rua, no trabalho, fomos em algum local e visualizamos um morador de rua. Você não precisa se dispor de um dia inteiro, fazer ali aquela comidinha gostosa, não tem tempo, né? Recolher coisas, né? Roupa, como nós colocamos, kit de higiene, etc. Você está na rua, você viu um morador de rua, você tem como ajudá-lo, tem um dinheirinho, compra um lanche, compra um almoço, compra uma água, dê a ele. Vai lá, oi, boa tarde, bom dia, tá? Dá licença aqui, vou lhe entregar. Pronto, você está fazendo a sua ação social. Não precisa se dispor de tempo, se caso você não tenha, né? Se tiver, maravilhoso, faça quentinhas, como nós colocamos aqui, leve para vários moradores de rua. Mas eu quero muito ajudar, Cláudia, eu quero muito e eu não tenho tempo. Faça isso. Leve um almoço, leve um lanche, leve um sanduíche, leve uma água, dia de calor, né? Passou, viu aquele morador, ajude. Tá? Então é isso. E por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.